Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Santos, sou professor de Direito Penal do Ouse Saber e vim aqui hoje inaugurar uma nova dinâmica pensada pelo Ouse Saber para transmitir de forma mais eficaz o conhecimento. Então, a partir de hoje, nós vamos lançar semanalmente vídeos no YouTube e eu estarei aqui gravando dicas para vocês de direito penal, direito processual penal e execução penal. O lado positivo do YouTube é que a gente pode aprofundar um pouco mais do que fazemos no Instagram. Então, enquanto no Instagram nós temos apenas 1 minuto de vídeo e apenas alguns caracteres de texto, aqui no YouTube nós vamos gravar vídeos de 5 a 10 minutos, podendo aprofundar um pouco mais e trazer aquele conteúdo que com certeza vai ser essencial na caminhada de vocês. Nesse vídeo de hoje, nós vamos começar falando de prescrição. Pessoal, eu atendo muitos alunos e é recorrente esse comentário de que direito penal é o bicho-papão. Então, muita gente tem dificuldade com direito penal. E dentro de direito penal, um dos temas que causa mais terror nos alunos é a prescrição. Então, eu vim aqui hoje para tentar desmistificar essa história de que direito penal é difícil e de que prescrição é um tema complicado. Na verdade, prescrição é um tema muito interessante e muito importante na prática forense e eu tenho certeza que vocês, quando assumirem os seus cargos públicos, não terão dificuldade nenhuma em analisar a prescrição. Primeira coisa que você tem que saber é o conceito de prescrição. Prescrição nada mais é, no direito penal, do que a perda do direito do Estado de punir um indivíduo ou de executar uma pena aplicada em sentença condenatória transitada em julgado pelo decurso do tempo. Obviamente, o indivíduo, o cidadão, ele não poderia ficar eternamente à mercê do Estado, aguardando a boa vontade do Estado de processá-lo e condená-lo, e também não poderíamos obrigar o indivíduo a, depois de condenado, aguardar eternamente a boa vontade do Estado de executar aquela pena que foi imposta em sentença. Então, primeira coisa que você tem que saber da prescrição é o conceito. Além do conceito, é entender que a prescrição ela tem duas vertentes. Por que duas vertentes? Porque a primeira vertente é a pressão da pretensão punitiva, ou seja, é a perda do direito estatal de punir o indivíduo, de condená-lo em um processo penal. E a segunda vertente é a prescrição da pretensão executória, ou seja, a perda do direito do Estado de punir o indivíduo, de executar a pena do indivíduo que foi submetido a um processo penal. Então, vale ressaltar que existem essas duas vertentes, a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A grande questão, e é aqui que muitos alunos têm dificuldade, são as modalidades da prescrição da pretensão punitiva. Por quê? A prescrição da pretensão punitiva, tudo bem que eu lhe falei que é a perda do direito de punir, ou seja, ela ocorre antes da condenação. Só que a prescrição da pretensão punitiva, ela se subdivide em várias modalidades. E é justamente sobre essas modalidades que nós vamos falar na aula de hoje. A primeira modalidade, que é a modalidade clássica, é a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, ela leva em conta a pena em abstrato do delito. Ou seja, para saber a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita de um delito de roubo simples, por exemplo, nós temos que ir no artigo 157 do Código Penal, no caput do artigo 157, e verificar qual a pena máxima desse delito. No caso do roubo simples, a pena máxima é de 10 anos de reclusão. Então, considerando esse parâmetro de 10 anos, nós vamos lá na parte da prescrição do Código Penal, artigo 109, e no artigo 109 nós temos uma tabelinha que é necessário, que é importante, é interessante memorizar, para sabermos qual o prazo de prescrição dessa pena de 10 anos. No caso da pena de 10 anos, a prescrição ocorre em 16. Então, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, no caso do delito de roubo, por exemplo, nós já podemos saber de antemão que ocorre em 16 anos. A grande questão, e aí vamos complicar um pouquinho mais, é saber se nós devemos levar em consideração
as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes e as causas de aumento e diminuição de pena. Por quê? Porque eu lhe falei que a pena máxima do roubo é de 10 anos, mas imagine que seja um roubo majorado, ou seja, que exista uma causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena deve ser levada em consideração para calcular o prazo prescricional? Deve, pessoal. As causas de aumento e as causas de diminuição de pena, elas devem ser levadas em consideração para calcular o prazo de prescrição em abstrato. Por quê? Porque para a gente saber qual é o prazo de prescrição em abstrato, a gente deve investigar qual a pena máxima possível de ser aplicada àquele indivíduo. Então, na primeira fase da dosimetria, nós temos as circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais, elas não podem levar a pena acima do máximo em abstrato, ou seja, as circunstâncias, no caso do roubo, elas não podem levar a pena acima de 10 anos. Na segunda fase da dosimetria, nós temos as atenuantes e agravantes. Nós também sabemos que na segunda fase, inclusive existe um entendimento sumulado, súmula 231 do STJ, que as atenuantes e agravantes não podem levar a pena para abaixo ou acima do máximo legal. Então, considerando que nem na primeira nem na segunda a pena pode fugir daquele parâmetro mínimo e daquele parâmetro máximo previsto já no caput, no tipo penal, somente restam as causas de aumento e diminuição. As causas de aumento e diminuição, sim, devem ser levadas em consideração. Por quê? Porque as causas de aumento e diminuição podem levar a pena para acima do máximo ou para abaixo do mínimo. Então vamos imaginar o delito de roubo majorado, que a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade. Se você tem um roubo em concurso de pessoas, por exemplo, a pena máxima em abstrato desse indivíduo é de 10 anos, que é a pena máxima do caput, do 157, mais metade, que é a causa de aumento em seu patamar máximo. Então a pena máxima em abstrato do indivíduo é 10 mais 1/2, que é 15 anos. Então, no caso de roubo majorado, você vai calcular o prazo prescricional com base na pena de 15 anos, ok? Então, feitas essas considerações, uma última coisa que a gente precisa esclarecer para encerrar o bloco é a respeito de quando se inicia a contagem desse prazo prescricional. Pessoal, o Código Penal ele tem um dispositivo específico para tratar do termo inicial da prescrição. Via de regra, a prescrição se inicia do dia que o crime se consumou. Então, crime de homicídio, a vítima morreu, daí começa a contar a prescrição para esse crime de homicídio. Por outro lado, no caso de tentativa, como não há consumação, a prescrição se inicia a partir do momento em que cessam os atos executórios. Uma terceira situação ocorre nos crimes permanentes. Vamos imaginar aqui um crime de sequestro. A vítima passa um ano sequestrada. Como nos crimes permanentes a consumação se protrai no tempo, somente se inicia o prazo prescricional quando cessar a permanência, porque somente quando cessar a permanência, ou seja, no caso do sequestro, quando a vítima for libertada, é que o crime de sequestro estará definitivamente consumado, e aí se inicia o prazo de prescrição. Nós temos outras duas situações específicas. A primeira, tratando sobre falsificação de registro civil ou bigamia, que o prazo prescricional somente se inicia quando o fato da falsificação se tornar conhecido das autoridades, e uma última hipótese para os crimes sexuais. Nos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, o prazo de prescrição somente se inicia quando a vítima completar 18 anos. Por quê? Porque muitas vezes a vítima somente se empodera para poder denunciar, reportar às autoridades o abuso que sofreu depois que chegar à idade adulta. Então, você permitir que um prazo prescricional se iniciasse enquanto a vítima ainda é uma criança, a possibilidade de esse crime restar impune seria muito grande, até porque muitas vezes o abuso é cometido pelos próprios familiares. Então é isso, pessoal. Com essas considerações a gente encerra esse primeiro bloco, que foi mais de introdução ou de dicas iniciais a respeito desse assunto de prescrição, mas no próximo bloco voltaremos a tratar desse assunto com maior profundidade e trarei mais dicas importantes. Até já!